Finalmente o Palmeiras está voltando, meus amigos. Nesse domingo tem Palmeiras e Criciúma no Allianz Parque, mais uma final de Campeonato Brasileiro, e eu descobri 3 caminhos para o Palmeiras vencer esse jogo. Vem comigo que eu te conto. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise tática, porque eu fui estudar os últimos 20 gols que o Criciúma sofreu nesse Campeonato Brasileiro para tentar entender onde é que eles sofrem mais, qual pode ser um caminho para o Palmeiras encontrar gol, e eu encontrei não só um, como 3 caminhos fazendo esse estudo, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, e esse é um vídeo que eu vou contar muito com o feedback de vocês, tá? Porque como a gente tem menos jogos até o final do campeonato, eu tô pensando em talvez trazer uma análise como essa antes de toda a rodada. Então antes de toda a final que o Palmeiras for disputar nesse Brasileirão, eu tô pensando em trazer um vídeo nesse molde aqui, trazendo os caminhos pro Palmeiras vencer a partida, mas é claro, eu só vou trazer se vocês curtirem. Então, você assista esse vídeo e depois deixa o seu feedback nos comentários se vocês querem ou não que eu mantenha esse quadro por aqui, fechou? Ah, e claro, inscreva-se no canal, porque se você quiser o quadro e não tiver inscrito, você não vai ver os próximos, né? Então, pelo amor de Deus, faça o favor de se inscrever. Então, pra gente começar esse estudo do adversário, eu tenho alguns números bem interessantes pra trazer pra vocês, tá? Começando pela parte defensiva, o Criciúma é a terceira pior defesa do campeonato, como vocês podem ver no ranking, é o terceiro time que mais sofreu gols dentro desse Brasileirão, são 35 gols sofridos até aqui, mas não é só isso, tá? Esse outro número também é bastante interessante, o Criciúma é o segundo time com mais chutes sofridos nesse campeonato, ou seja, é um time que cede muitas finalizações ao adversário, são 344 finalizações cedidas, o que dá uma média de mais de 14 chutes sofridos por jogo, ou seja, em média, os adversários do Criciúma finalizam mais de 14 vezes. E quando a gente olha os números ofensivos, dá pra perceber alguns detalhes bem interessantes também, porque vejam só que interessante esse dado, o dado de média de passes que um time dá por posse de bola, ou seja, a cada vez que um time tem a posse de bola, quantos passes ele troca. A média do Campeonato Brasileiro é de 4,64 passes trocados por posse de bola do time. A média do Criciúma é menor, é abaixo disso, é de 3,68, ou seja, é um time que troca menos passes do que a média do campeonato. Outro dado aqui que vocês podem ver, a média de passe longo do Brasileirão é de 9,6%, a do Criciúma é mais alta, ou seja, o Criciúma troca mais passes longos do que a média do campeonato, 13,5%. E um outro dado que corrobora isso e que eu trago pra você é de que o Criciúma é o segundo time com menos passes trocados, de fato, nesse Campeonato Brasileiro. Então, é um time que segura menos a bola, que ataca muito mais em transição do que em ataques organizados quando a gente compara com o resto do campeonato e que, como vocês puderam ver, é bastante exigido defensivamente. E falando em ser exigido defensivamente, agora sim a gente entra em como eles têm sofrido esses gols até aqui, tá? Eu encontrei 3 caminhos possíveis analisando os últimos 20 gols que o Criciúma sofreu e eu te conto aqui. Em 20% desses gols deu para observar um espaço na entrada da área para o adversário aproveitar, seja para finalizar direto, para tentar um chute cruzado buscando um desvio ou até mesmo para cruzar de fato a bola na área, deu para observar esse espaço em alguns dos últimos gols sofridos pelo Criciúma. E um dado que inclusive corrobora com isso é de que o Criciúma é o time com mais gols sofridos de fora da área em todo esse Campeonato Brasileiro, então de fato é algo para o Palmeiras ficar de olho nesse jogo. Significa que tem que chutar de qualquer lugar? Não. Mas significa que se o Palmeiras tiver paciência, aplicar suas dinâmicas ofensivas, pode se ver em situações de espaço nas costas dos volantes, na entrada da área, e aí sim é o momento do Palmeiras, se tiver espaço, aproveitar. Pode ser um caminho pro gol. E o segundo caminho eu já trago pra você agora. Desses últimos 20 gols sofridos pelo Criciúma, 7 deles tiveram origem em bola parada. E aqui tem de tudo, tá? Pênalti, falta ensaiada, falta direta, cruzamento na área, escanteio curto, escanteio batido direto, enfim, não importa.
Fato é que eles sofreram gols de bola parada e isso pode ser um outro caminho pro Palmeiras, né? Até porque nos últimos anos, quantas vezes a gente não viu o Palmeiras conseguindo destravar alguns jogos mais complicados através de um gol de bola parada e como isso tá difícil em 2024, né? De fato, isso caiu muito no Palmeiras recentemente. Quem sabe agora não é uma oportunidade, né? Nessa reta final de Brasileirão de tentar retomar isso, pode ser que pinte uma chance contra o Criciúma. E o terceiro e último caminho é, na minha visão, o melhor pro Palmeiras garantir essa vitória contra o Criciúma. Só antes de mostrar pra você, eu quero dar a dica de que lá na KTO, as odds pra esse Palmeiras e Criciúma estão muito boas e eu já fiz a minha apostinha por lá, tá? Estou confiando no Palmeiras, eu já fiz minha aposta por lá. Se você também quiser fazer a sua fezinha, eu te lembro que a KTO é parceira do Análise Verdão e te dá esse belíssimo cupom pra você garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito. É muito simples, é só você acessar o link da KTO que está aqui na descrição deste vídeo e criar a sua conta através desse link, que aí você já ganha o bônus, já aproveita e ainda por cima fortalece essa parceria entre KTO e Análise Verdão. Fechou, meus amigos? Lembrando sempre, para maiores de 18 anos, e valeu pela moral, KTO. E agora sim, o terceiro caminho, meus amigos. Em aproximadamente 40% desses últimos gols que o Criciúma sofreu recentemente, a jogada do gol se iniciou do lado esquerdo. Lado este que, como eu tenho comentado, tá muito forte no Palmeiras. Eu tenho falado muito, né, das triangulações do Palmeiras por esse lado e olha só, Criciúma e Grêmio, a jogada nasce onde? Do lado esquerdo, em uma triangulação, e aí através de um cruzamento do lado esquerdo, o Criciúma vai sofrer esse gol em casa contra o Grêmio, mas não foi só nesse jogo não, contra o Flamengo também uma jogada que nasce do lado esquerdo, dessa vez com o ponta atraindo a atenção do lateral pro meia receber com liberdade por dentro e o gol dessa vez saindo com um passe ao invés de um cruzamento, mas também pela esquerda. Já o Corinthians fez o gol através de um cruzamento, dessa vez com uma ultrapassagem do lateral esquerdo por ali e um cruzamento buscando o lado oposto, buscando a segunda trave. Quer mais exemplo? Eu tenho mais exemplo. O Fluminense também se deu bem em uma jogada pela esquerda, com uma tabelinha por ali para confundir a defesa e um cruzamento rasteiro ali para completar para o gol vazio. Mais um gol criado a partir de uma jogada pela esquerda para a gente fechar então agora o último exemplo do Vitória, triangulação pelo lado esquerdo, bola na profundidade e o gol. Então bastante exemplo, né, mas eu acho que deu pra ficar claro que tem espaço por ali. E como eu venho citando nos últimos vídeos, o Palmeiras tem triangulado bem ali por esse lado esquerdo, né, com Caio Paulista, Maurício e Felipe Anderson, realmente algo que pode render bons frutos nessa partida contra o Criciúma. Agora, se o nosso adversário marcar bem essa triangulação pelo lado esquerdo, aí o Palmeiras vai ter só o Estevão esperando uma inversão do outro lado do campo para partir para cima do lateral, né, então o caminho a gente tem. E se você quiser entender melhor como essa triangulação pelo lado esquerdo tem funcionado, eu postei essa análise recentemente do Maurício, explicando detalhadamente como isso funciona dentro de campo e por que o meia tá numa fase tão boa recentemente. É só clicar no vídeo para você conferir.